O Bora implorou por um motivo para ficar, e a Karsu, com medo, deu a pior resposta possível. Mas o que acontece depois na casa dele vai fazer você chorar de emoção. Fica até o final, que essa reviravolta é de arrepiar. Como a gente já acompanhou por aqui no canal, o Bora soltou aquela bomba de que está de partida para passar até um ano cuidando da empresa na Suíça. Mas o que a gente precisa prestar atenção agora é no impacto que isso teve na Carsu. Em vez de uma despedida calorosa, o clima no escritório virou um verdadeiro deserto de gelo. O Bora agia com uma frieza por fora que escondia o que ele realmente queria por dentro, que ela pedisse para ele ficar. Karsu se viu completamente sem chão ao ouvir dele que não iria junto, cortando qualquer esperança de manterem o vínculo. Ela queria pedir para ele ficar, mas não teve coragem. Tentou manter a postura de assistente perfeita, engolindo o choro e desejando boa viagem. Mas esse distanciamento repentino foi o gatilho para o turbilhão de emoções que tomou conta dela nas horas seguintes. Sem conseguir respirar direito com essa notícia e já quase chorando, a Karsu inventa uma desculpa e corre para fora da casa para ligar para Irmak. Ela desabafa, dizendo que o Bora está indo embora e disse friamente que ela não ia acompanhá-lo e que não poderia ir de toda forma por causa dos filhos. A Irmak acha tudo muito estranho e comenta que é quase como se ele estivesse fugindo, mas Karsu acredita que não é nada disso, que ele estava agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. A Irmak, claro, fica revoltada e chama o Bora de idiota, dizendo que esses ricos acham que são o centro do mundo e que tudo é dinheiro. Mas ela percebe o tom de voz da irmã e pergunta: Isso te machucou muito, não foi? Peça para ele ficar. A Karsu confessa que está sendo uma verdadeira tortura, mas não pode pedir isso. Ele já está com tudo acertado. O pior de tudo é que ela mesma tem que ajudar com os preparativos da viagem do homem que está partindo o coração dela. Mais tarde, enquanto a Karsu sofria de um lado, o Bora se encontrava com o amigo e abria o jogo. O Kivante pergunta por que ele está largando o país para se isolar na Suíça por tanto tempo, sugerindo até que ele passasse só uma semana lá para esfriar a cabeça e voltasse. É aí que o Bora baixa a guarda e confessa que precisa se afastar, porque a situação ficou insuportável. Ele revela que existia a chance real de um futuro entre ele e a Karsu, mas ela tomou a decisão e ele não tira a razão dela. O Bora diz com uma tristeza enorme na voz que ficar aqui vendo ela todo dia no escritório, sabendo que não pode tê-la por perto do jeito que queria, é muito difícil. Ele confessa que fugir para a Suíça é a única saída que encontrou para tentar esquecer esse amor. Enquanto isso, a Karsu liga para a mãe completamente sem forças, com aquela voz de quem está prestes a desabar. A Feliz, que conhece a filha melhor do que ninguém, percebe na hora o clima pesado e pergunta o que está acontecendo e se o problema é com as crianças. A Karsu revela que não tem nada a ver com os filhos, mas sim com ela mesma, e deixa para contar tudo pessoalmente. Quando ela chega na casa da mãe, começa a chorar de frustração e confessa que o Bora está indo embora para sempre e que a partida dele está doendo demais, como um aperto no peito que ela não consegue controlar. É nesse momento de dor que a Feliz dá o chacoalhão que ela precisava, dizendo que o que ela está sentindo não é orgulho ferido, é amor. Será que a Karsu vai se tocar que se ela não agir agora, vai se arrepender pelo resto da vida? E se você achou que a tensão tinha parado por aí, o reencontro deles para finalizar a preparação da viagem é de cortar o coração. A Karsu cria coragem. Ela olha bem nos olhos do Bora e pergunta se ele precisa mesmo ir embora. E é aqui que o Bora joga a bola para o campo dela. Ele se aproxima e pede: Me dê um motivo para ficar. Só um motivo. Ai, que agonia! A Karsu trava. Em vez de abrir o coração e dizer o que realmente sente, o medo fala mais alto. Ela desvia o olhar e dá uma desculpa profissional, dizendo que as coisas no escritório vão se acumular se ele sumir por tanto tempo. Triste, o Bora rebate. Negócios? Isso é tudo? Não é motivo suficiente. Na tecnologia de hoje, quem quiser falar comigo, fala de qualquer lugar. Não é isso que me impedirá de ir. Que balde de água fria! Ele só queria que a Karsu dissesse para ele ficar, mas apesar de arrasada, ela não conseguiu pedir.
Logo depois, o Bora está finalizando os últimos detalhes. O avião particular está confirmado para o dia seguinte e tudo está pronto para a mudança definitiva dele. O silêncio é constrangedor, até que o Bora quebra o gelo e diz: Bom, acho que chegou a hora. A Karsu deseja que tudo corra bem e que tudo seja como ele deseja, mas o Bora olha bem no fundo dos olhos dela e solta. O que realmente importa é que tudo saia como você deseja. Você sabe que bastava uma única palavra sua para eu ficar aqui, não sabe? O Bora jogou a verdade na mesa. Ele cancelaria a viagem inteira se ela pedisse. Mas a Karsu recua de novo. Ela chora e diz: E depois? Como ficam as nossas responsabilidades? Eu sou mãe, Bora, tenho 3 filhos para pensar. Quem dera eu pudesse pensar um pouco em mim. O Bora, com um olhar cheio de dor e admiração, responde que aprendeu com ela o que significa ser uma mãe de verdade e que os dois mudaram muito desde que se conheceram. Ele lamenta profundamente e diz a frase que vai ecoar na cabeça dela. Quem dera a gente tivesse se conhecido em outro lugar, em outro momento e de uma forma totalmente diferente. Sem conseguir sustentar aquela despedida dolorosa, a Karsu diz que não é boa com despedidas. Deseja felicidades para ele uma última vez e sai da sala deixando o Bora sozinho na casa, que logo ficará vazia. Ela sai sem conseguir segurar mais as lágrimas, arrasada. No dia seguinte, a Irmak perde a paciência e grita para a irmã reagir e ir falar com ele. A Karsu finalmente acorda para a vida e sai correndo, decidida que não vai ver a sua felicidade subir em um avião sem lutar. É aí que começa a corrida contra o tempo. Ela sai em disparada pela rua e pede para o Hakan fazer o impossível para conseguir um táxi de última hora. Enquanto isso, Karsu tenta falar com o Bora, mas como já estava a caminho do aeroporto, ele decide não atender com o coração apertado. O táxi finalmente chega e Karsu entra no carro implorando para o motorista voar em direção ao aeroporto. Quando ela achava que ia dar certo, o pior acontece. Um acidente grave bloqueia todas as faixas da rodovia. O trânsito para de um jeito que ninguém se mexe. Karsu se desespera vendo os minutos passarem, sabendo que o jato do Bora pode decolar a qualquer segundo. Ela chora de puro nervoso e implora que ele não entre no avião, que mude de ideia, como se ele pudesse ouvir de alguma forma. Sem saída, ela pega o celular e liga para a secretária da empresa. A voz dela quase não sai de tanta angústia ao perguntar se o avião já subiu, e a resposta vem como uma esperança no meio do caos. O avião dele ainda não decolou. O trânsito começa a aliviar e a Karsu implora para o motorista dirigir o mais rápido possível, e assim ele faz. Mas alguns segundos depois, a Karsu já aparece entrando na casa do Bora, completamente arrasada. Ela não conseguiu encontrar ele no aeroporto e entra naquele ambiente agora tão vazio, achando que ele já está a milhares de pés de altitude rumo à Suíça e simplesmente desaba com a dor de ter percebido tarde demais o quanto o amava. É aí que o destino prepara a maior e mais bonita reviravolta do capítulo. O Bora não subiu naquele avião, ele desistiu da viagem e está ali, de pé, na própria casa, observando a Karsu. Ele caminha com urgência até ela, que está de costas e não percebe a aproximação dele. O Bora dá um abraço na Karsu e pede para ela não chorar. Com um alívio sem igual, ela se vira para ele e, depois de ouvir que ele não poderia ir, finalmente solta: Não vá. Finalmente, os dois se unem em um beijo extremamente apaixonado e esperado. O Bora ficou pela Karsu e ela assumiu o que queria. Agora que eles finalmente se renderam a esse amor, o que vai acontecer no próximo capítulo? Deixe seu comentário contando o que você achou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Até o próximo resumo de Coração de Mãe. Tchau, tchau!